Bem-vindo ao canal da Advestor, eu sou Rodolfo Florentino e agora mais um vídeo super bacana aqui de novo com esse super convidado que é o Marcelo, que ele é especialista em desenvolvimento executivo. Marcelo, se apresenta pra gente aí, por favor. É um prazer estar aqui com você, Rodolfo, um prazer estar aqui com o público da Advestor. Eu sou Marcelo Karpilovski, especialista em desenvolvimento executivo. Há mais de 20 anos ministro negociação e administração de conflitos para MBAs da PUC, da FGV. E quero compartilhar um pouco esse conhecimento com vocês, porque afinal de contas, ou a gente negocia, ou aceita aquilo que é oferecido, ou não fecha uma parceria. Isso é verdade, gente. Então, se preparem aí que vem um super vídeo pela frente, mas eu vou pedir antes de tudo para você seguir o nosso canal e dar like no nosso vídeo, que é muito importante para a gente seguir dando conteúdo bacana assim para você. Então vamos lá, uma primeira perguntinha bem bacana aí. Qual é a importância da confiança nos processos de negociação? Isso é fundamental, Rodolfo. Existe algo que se chama o dilema do negociador. Qual é o dilema do negociador? É o seguinte: para eu construir um acordo ganha-ganha com você, eu preciso abrir algumas informações minhas sobre o que é importante para mim, uma série de informações a respeito daquilo que eu quero, aquilo que eu estou buscando. Agora, se eu abro informações minhas e você resolve usar aquilo contra mim, se você resolve se tornar competitivo, eu fico mais fraco na negociação. Vulnerável. Isso, eu fico vulnerável. Aí então é o dilema, abro ou não abro? E como a gente resolve essa equação? A gente resolve essa equação, o que resolve essa equação é a confiança. Por isso, a formação da confiança. Por isso que tem uma frase muito importante que diz o seguinte: às vezes é preciso ir devagar para depois ir rápido. E devagar para formar confiança. E depois que você formou a confiança, aí você tem rapidez, porque abrindo algumas informações, você pode tratar a negociação como uma grande resolução de problema. O problema é encontrar uma solução que te atenda e me atenda também. Bem bacana, bem bacana. Agora, Marcelo, como é que eu consigo criar um acordo que atenda as duas partes? Exatamente. Então, bom, o primeiro passo é o estabelecimento da confiança. Eu me lembro uma empresa em que eu fui chamado para dar uma palestra, um treinamento. Por quê? Porque a empresa estava traçando o planejamento estratégico dela, mas havia muitos conflitos entre áreas. Então se percebeu que se aqueles conflitos não fossem trabalhados, o planejamento estratégico não iria acontecer. Então, tudo começa com a formação da confiança. Mas depois que você começou a estabelecer um senso de confiança, de colaboração, aí eu preciso da técnica. E tem um princípio muito importante que diz o seguinte: não trabalhe com posição, mas sim com interesse. O que é posição? Posição é sua proposta inicial. É aquilo que você pede originalmente. Interesse: eu quero equipamento na minha área, eu também quero equipamento na minha área. O interesse é o motivo pelo qual você está pedindo algo. E quando você trabalha com interesse, você descobre que a posição é um jeito de atender aquele interesse. Mas tem outras maneiras. Eu quero dar um exemplo bem forte para entender a força disso, e depois eu quero dar um exemplo já no campo ligado, por exemplo, à construção. Um exemplo forte. Duas empresas iriam entrar em fusão. O que acontece? Empresa, sociedade anônima, ação na bolsa, o valor das ações sobe. Se entende que tem uma geração de valor ligada àquela fusão. O problema era que o presidente da primeira empresa queria ser presidente do grupo todo. E o da segunda também queria. E começou a inviabilizar a negociação. E as ações caíram. Chamaram uma pessoa para facilitar aquela negociação. E essa pessoa, ela fez a pergunta que leva ao interesse por trás da proposta inicial, que é por quê? Então essa pessoa se reuniu separadamente com cada presidente e perguntou: por que você quer ser presidente do grupo todo? Por que você quer ser presidente do grupo todo? E um deles era um executivo mais sênior. Ele respondeu: eu vou me aposentar em poucos anos, eu quero fechar minha carreira com chave de ouro na presidência. O outro, Rodolfo, era um executivo mais jovem. Ele respondeu: é uma questão de continuidade, eu cheguei à presidência de um grupo, agora eu vou fazer o quê? Vou mandar meu currículo para o mercado? Aí esse facilitador percebeu que as posições eram antagônicas. Eu quero ser presidente, eu também quero ser. Mas os interesses não eram. Um era de curto prazo e o outro era de médio prazo. O que possibilitou formar um acordo que aconteceu. Faria-se a fusão. O executivo sênior seria presidente, o mais jovem vice-presidente. E em 3 anos, obrigatoriamente, o sênior iria se aposentar e o mais jovem seria alçado à presidência do grupo todo. Então, quando você descobre as motivações,
Isso muda tudo. Aí eu queria dar um exemplo mais simples, ligado a pessoas. Um mestre de obras, ele cuidava de uma obra, funcionava muito bem, foi promovido. Ele era responsável agora por 5 obras. Não funcionou bem. Por mais que se trabalhasse com ele, ele não funcionava bem com 5 obras. E a empresa, querendo manter o colaborador, que era bom com uma, chamou ele e falou, você vai voltar a gerenciar uma obra. E ele falou, se fizer isso eu peço demissão. Não, mas olha só, seus direitos não vai perder nada. Tudo que você conquistou financeiramente, tudo vai ser mantido. Se fizer isso eu peço demissão. Olha só o impasse. E quando foram descobrir a motivação dele, o interesse por trás o porquê, o interesse por trás da posição, sabe qual era, Rodolfo? Era a cor do capacete. Mas não por motivos estéticos, é porque em obra a cor do capacete tem um certo símbolo de status. Então ele usou um capacete, exatamente, para ele voltar ao antigo, ele via como uma maneira de desprestígio. Só que a empresa não estava tão presa a certas questões hierárquicas. A empresa falou, tá bom, você vai gerenciar você mesmo com uma obra. Ele manteve a cor do capacete, a empresa ficou satisfeita que ele gerenciava bem uma obra e tudo se resolveu. Por quê? Porque ao invés de ficar na posição isso ou aquilo, se descobriu o interesse, a motivação da parte. E aí pôde se pensar numa solução que atendesse a ambos. Poxa, esse conceito é sensacional, né? É posição e interesse, né? Exatamente. Tentar entender o interesse e às vezes a pessoa fica rígida na posição até de uma forma irracional só pela posição, né? É o que a gente falou, né, no primeiro vídeo da série. Exatamente isso. É que a gente tem um piloto automático. E o nosso piloto automático é a posição, não procurar entender os motivos. Caramba, bem legal, bem legal. Agora, como aumentar o seu poder em uma negociação? Uma pergunta boa aqui. Exatamente. Quando o outro está competitivo, de algum modo é importante que você tenha uma defesa, até para mudar o jogo, para o jogo começar a se tornar mais colaborativo. E a maneira de se defender é tendo uma alternativa, é tendo um plano B. É assim, vamos imaginar que você é a única empresa que fornece um componente que é fundamental para eu fabricar meu produto. Se só você fornece esse componente e você resolver aumentar muito o preço, eu estou fraco na negociação, porque ou fecho minha fábrica ou compro de você. Então, antes de eu negociar com você, o que eu vou fazer? Eu vou pensar em tudo que eu posso fazer se eu não fechar com você. Eu quero fechar com você, mas eu vou pensar em tudo que eu posso fazer se eu não fechar com você, Rodolfo. Então eu vou pensar, eu posso importar esse componente, sei lá, da China, eu posso comprar uma fábrica e eu começar a fabricar, eu posso mexer em todo o meu projeto para não usar mais. E a minha melhor alternativa tem um nome técnico. Em inglês chama-se BATNA e em português chama-se máquina. A melhor alternativa em caso de não acordo. Eu só vou aceitar algo de você se for melhor que a minha BATNA, que a minha máquina. Então, eu quero negociar com você, mas eu vou dizer para você assim, olha, eu só vou fechar com você se for melhor do que eu já teria. Então, aí vem a grande pergunta. Vamos lá, uma pessoa que trabalha com construção tem um ladrilheiro que ele adora, é um artista, ele adora. E ele tem um outro ladrilheiro que dá conta do recado. Dá conta do recado. Com quem ele vai fazer o orçamento primeiro? Com quem ele adora. É o que a gente tende a fazer, né, Rodolfo? Mas, na verdade, é melhor fazer com que dá conta do recado. Por quê? Para ele ter um plano B, ter uma alternativa quando negociar com o artista. Ele vai dizer, olha só, adoro o seu trabalho, mas já estou com orçamento melhor. Aí ele vai ter um argumento de negociação. Então, primeiro, desenvolva a sua BATNA. O que eu vou fazer se eu não fechar com você? Isso aumenta muito o seu poder na negociação. Caramba, bem legal, bem legal. Você anotou aí direitinho o conceito de BATNA ou máquina, né? Exatamente. BATNA é um nome em inglês, é mundialmente conhecido, e máquina é uma tradução muito bem feita para o português. Ah, bem bacana. Poxa, que legal, muito legal. E agora, para a gente fechar o vídeo, tem algum ponto para destacar? A gente, às vezes, quando olha a negociação, né, Rodolfo, a gente pensa assim, técnica ou o lado psicológico, mas tem um ponto fundamental, que é a criatividade. A criatividade é o grande motor das negociações. Por quê? Porque eu preciso ser criativo para formar o meu plano B. Quer dizer, eu vou negociar com o outro, mas o que eu vou fazer se eu não fechar com o outro? Então, eu vou gerar alternativas. E eu preciso ser criativo na hora que você está negociando colaborativamente comigo. Para quê? Para pensar em gerar uma nova possibilidade, que não é nem o que você propôs
e nem o que eu propus, mas que consiga atender nós dois. Então, a criatividade vai ser, sim, o grande motor das negociações colaborativas. Caramba, que legal, gente. Gente, que aula fantástica aqui sobre o tema. Em pouquíssimo tempo, muito conteúdo bacana aqui. E eu quero, poxa, super agradecer aí o Marcelo, a presença dele aqui com a gente, que eu sei que é um profissional super, hiper capacitado. Marcelo, faz um fechamento pra gente aí, por favor. Um prazer estar aqui com você, um prazer estar aqui com o público da Advestor. Convido cada um a se conectar comigo, a me seguir lá no LinkedIn. E também eu tenho um curso para quem deseja aprofundar, um curso ao vivo comigo pelo Zoom, então pessoa de qualquer localidade pode fazer, que é pelo link www.nextskills.com.br/negociações construtivas sem tio e sem cedilha. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, gente. E o último recadinho, não perde, porque tem semana que vem mais um vídeo com ele, mais conteúdo desse nível para cima. Obrigado, gente. Tchau, tchau.